esse podcast Coragem pra Quê? Onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade. Então, estamos aqui inaugurando esse canal, né, Mariana? Aê, deu certo! Agora temos uma casinha. Ainda não temos um estúdio, mas temos uma casinha virtual própria. A gente vai fazendo uns estudos improvisados, encontrando aqui e ali. Afinal de contas, a gente está em estados diferentes do Brasil nesse momento. Mas a ideia é dizer muito bem-vindo a você que chegou aqui nesse perfil. É porque então você está querendo descobrir o que que é coragem de verdade, está querendo se desbravar dentro desse movimento de coragem. Mas me conta, Mariana, o que que é coragem, afinal de contas? Gente, e deixa essa pergunta para mim. Peguei, Mariana! Não, depende, né? A coragem para quê? Mas a coragem nada mais é do que. Vamos ver, será que eu consigo simplificar o que é coragem? O agir a Agora, partir do coração. O agir a partir do coração, né? Ouvir o, o que te move de verdade, assim, né? Independente para quê. Então, acho que de uma uhum, forma geral a gente pode levar a uhum, coragem para esse lugar. E como a é. gente já comentou, né? Se você viu os episódios anteriores, já se inscreve nesse canal, agora eles vão sair aqui. Então, se você estava inscrito lá agora, inscreve-se aqui para não perder os próximos testes e episódios e aventuras, investigando como a gente vive com mais coragem, né? Ou mais alinhado, assim, de onde vem e para que que a gente precisa de coragem diariamente. É interessante trazer essa percepção, né? Porque no Semeadores de Coragem, que é um grupo que a gente se reúne toda sexta-feira pela manhã, às 7h30, a gente tem sempre essa pergunta disparadora, né? Para que que você está precisando de coragem? E é muito curioso o quanto essa palavra ela evoca coisas dentro da gente, né? Porque sempre quando a gente escuta coragem, a gente tem um lugar onde a gente vai para uma direção. A gente associa muito coragem com uma coisa de ser meio mártir ou herói, né? Ou coisas onde ultrapassam barreiras quase impossíveis, externas, mas também existe a coragem, que é a coragem aqui onde a gente habita, que é a coragem de como é que é ultrapassar as barreiras internas, aquelas barreiras que falam sobre vulnerabilidade, desafios pessoais, ruptura de limites, crenças que a gente recebeu as crenças que a gente recebe da nossa ancestralidade, quando a gente fala de crenças vinculadas à nossa coragem interior, né, a esse lugar de ultrapassar os limites internos, na maioria das vezes a gente está falando sobre transcender o lugar de o que a gente recebe, que é a verdade da vida, para a gente descobrir o que que é a verdade da vida, né? E aí, dentro desse lugar, a gente convida você que está aqui com a gente a descobrir, se desbravar, porque afinal de contas a gente não fala aqui para quem está encaixado, né, Mariana? A gente fala aqui Para pessoas para como a gente, tem um pouquinho assim, dificuldade de ficar dentro da caixinha, né? De ou não servir, quer, de né? caber. Ou já descobriu que não quer ficar dentro da caixinha, que dentro da Hum, caixinha não é o seu lugar, que Nem você não serve, né? Você até coloca o pezinho para assim, aqui não vai dar. ou para eu pertencer aqui, eu vou precisar abrir mão de tantas coisas tão valiosas para mim, né? Sim, Sobre os meus sim. valores pessoais, os meus dons criativos, sobre as coisas que eu posso fazer, porque as pessoas que são desencaixadas, elas geralmente não conseguem se visualizar naquilo que elas realmente são, porque tentam estar se encaixando quando na verdade aquilo que elas mais são, ou o melhor que elas têm a oferecer, é não estar lá dentro dessa caixa. E aí, quando a gente fala de caixa, a gente está falando dessa ordem normativa de como é trabalho, como é viver, como é se reproduzir, se apaixonar todos esses scripts que a gente recebe de modelagem e que a maioria das vezes a gente tem pessoas que se adentram dentro desse script e pagam um preço com mais facilidade ou se identificam, porque isso é um processo de identificação. Não Uhum, tem nada de errado você estar dentro da caixa.
Uhum. O que tá errado é a gente dizer que quem tá dentro da caixa tá melhor do que quem tá fora da caixa, ou que vai construir um círculo, Uhum. que vai fazer um losango, que vai vivenciar outra experiência, Uhum. ou que tem, eu acho que cada vez mais a gente está entendendo, e tem um nome que eu sinto que é muito libertador para as pessoas que são disruptivas, que elas entenderem que elas são pessoas multipotenciais. As pessoas multipotenciais, dentro de um universo de especialistas, Uhum. acreditam, começam a se ver como muito desencaixados ou inadaptados, porque não tem a energia especialista, que é a energia do eu fico batendo aqui até eu ganhar maestria. Ok, Uhum. isso é ótimo, mas isso não é todo mundo. Em outras É pessoas, engraçado, porque todo você não falando é. isso, muitos mestres, na verdade, eles eram polímatas, né? São pessoas que têm múltiplos interesses e múltiplas habilidades. E aí a gente vive num sistema em que você é induzido, né, ou forçado meio que até uma especialidade, como se você fosse excelente só naquilo, assim, né? E aí, quando você tem desperta, né, múltiplos interesses e tem pensa de uma outra forma, assim, né, é visto como errado, né, como, ah, isso não vai dar certo, né, esse não é o caminho, e sendo que, na verdade, existe na história, inclusive, né, muitas pessoas fazendo coisas diferentes, e graças a Deus, né, ainda bem. Acho que o fato de estar fora da caixa ele não elimina as coisas que estão dentro da caixa, né? Na verdade, só tem como você estar fora porque a caixa existe, né? Então, é esses dois lugares, assim, né? Então, que nem você falou, tem gente que vai se adaptar muito bem a padrões normativos e conseguir fluir muito bem. E as outras pessoas não, mas as que não, elas também elas só sabem disso porque tem esse, né? Existem esses dois lados, assim, né? Não é uma questão de aversão, assim, né? De realmente olhar por outra perspectiva. Sim, eu acho super. O que eu quero reforçar aqui é que não tem nada de errado você ser um especialista. É. Ou a gente fala assim do encaixado, assim, ou você tá muito bem fluindo dentro desse lugar que te venderam, né? De como é que é trabalhar, de como é que é ter uma família, de como é que é a vida que acontece, o que que é o correto. Tem muitas pessoas que recebem essa modelagem. E estão felizes dentro dela, não tem nada de errado com isso, não é uma disputa, né? Mas é entender que quem não está dentro, ok, com essa modelagem também está tudo bem e abrir espaço Uhum. para que a gente possa habitar esse lugar da vulnerabilidade, que eu percebo que é um lugar muito desafiador e vem se tornando cada vez mais desafiador, que é a gente não se autoriza a vulnerabilidade, então fica todo mundo fingindo que está tudo bem, né? E se todo mundo sofrendo, desadaptado, sem reconhecer que existe uma diferença, assim, eu sou muito feliz porque tá habitando esse nome da multipotencialidade, tá vindo, tá surgindo, tá crescendo e as pessoas se identificam e parou e já parou de ser a pessoa que é irresponsável, inconstante, instável. E aí a gente já tem Desorganizada, né? já tem um lugar de Nossa. reconhecimento da criatividade, do multipotencial, que tem uma função diferente, que ela pode ser unida com aquele que é o especialista, porque a pessoa multipotencial é quem vai trazer a disruptura, quem vai trazer a inovação, quem vai trazer, olha, você está fazendo assim, mas assim também funciona. Uhum. Assim, eu peguei um atalho aqui e descobri como chega no mesmo lugar. A gente pode parar de brigar, né, Uhum. entre quem faz melhor. Eu acho que essa é muito a função de entender para que que a gente precisa coragem, porque na maioria das vezes a gente precisa coragem. Quando você está super adaptado, você não está muito precisando dessa coragem interna. A coragem interna ela vai vir muito de um lugar onde você precisa ali de uma rede para te dizer, cara, tá tudo bem, né? Uhum. Você encontrar esse espaço, vamos lá, né? Aqui tem É. outras pessoas também habitando esse espaço. Uhum. Acho que também tem essa função, né, de agregar pessoas que se sentem dessa forma, criar um lugar um espaço de reconhecimento desse potencial. É, reconhecimento dessa força, assim, né? E eu falo num lugar de uma pessoa que já desistiu de várias coisas, assim, por simplesmente achar que, tipo, ah, não, não consigo sozinha, assim, né? Não dá, não consigo bancar determinadas escolhas, né? Ou até
objetivos mesmo assim, né? De pensar, não, tá indo muito contra, não consigo. E acho que é esse lugar, assim. E não é necessariamente nesse lugar do contra, né? Quando fala, tô indo contra, também tem isso, né? Às vezes, fala, né, como chato, assim, né? A pessoa, tipo, não, então só porque todo mundo tá fazendo outra coisa. Não é isso, assim, né? Não é, eu acho que é de um profundo conhecimento daquilo que realmente te nutre, assim, te alimenta. E aí, nesse lugar que entra a coragem, eu acho, assim, né? De você perceber que não, não indo pro lado da bravura, né? Assim, da resistência, mas sim da força, assim, do que motiva. Exatamente. E por que que as pessoas vão querer ouvir a gente, Mariana? Essa é uma pergunta para você me dizer, Júlia, você que iniciou a outra. Eu queria, antes, né, de por que que as pessoas vão querer ouvir, né? Porque isso só Deus sabe. Provavelmente por identificação, mas Gente, vocês veem como uma pessoa escorrega uma resposta? É assim, Mariana dando um exemplo de como é que alguém e escorrega numa foge da minha resposta. resposta fazendo outra pergunta, gente. Esse é o ápice, né, de qualquer diálogo. Que você não quer falar, você manda outra pergunta. É isso aí. Ao vivo e a cores ensinando como você escorrega de uma resposta. Não, mas convenhamos, né? Assim, o que você espera de uma resposta de que eu diga que contemple, o que vai fazer as pessoas ficarem nos ouvindo? Sabe, gente? Eu acho assim, que se você aproveita bem seu tempo, chega junto a outra. É isso Aquela que aí. Se quase você não se acha, valoriza o que é assim, né? importante para você, chega junto com a gente. Ai. Mas, não, o que eu ia colocar nesse lugar, né, de que talvez colabore, né, não era fugir da resposta, era só dar, assim, uma incrementada. É, de quem, né, quem somos essas pessoas que estão falando aqui, né, por que nos ouvir, então, né, o que nos traz aqui? Que talvez Sim. seja um bom motivo, né, que acho que mantém as pessoas, né, ouvindo seria a identificação, né, então o que que nos Para quem, traz aqui? para quem que é esse podcast, né? Uhum, O que eu fico pensando muito é isso, né? A função, porque o podcast, ele por si só, ele não tem uma função. A função é inspirar, a função é que você se sinta, que você não está sozinho, uhum. né? Promover o diálogo real, Ah, assim, né? Por mais que não estejam as outras pessoas aqui, vai ao ouvir vivo. uma gravação, né, ao vivo. Acho que é promover o diálogo sobre determinado assunto, assim, né? Eu acho que também tem um lugar de que eu desejo que os algoritmos do YouTube em algum momento entreguem mensagens para as pessoas que precisam, porque eu sinto bastante que a gente, quando está se sentindo nesse lugar desencorajado ou temeroso, né? A Uhum, gente, às vezes, uma fala de tá tudo bem que você tá com medo, né? É porque você tá no uhum. caminho É só mesmo, tá, você. né? É que é a mesma mensagem, mas é a mensagem muito diferente de vai com medo mesmo, não importa, que é uma mensagem dura, né? Que é uma mensagem confrontativa. E na Que verdade o medo ele importa também, né? Senão não existiria assim, né? Não é que não importa, importa, né? Como que o você medo vai com não é, medo mesmo? o medo ele não é seu inimigo, né? Ele tá te contando que isso que você tá fazendo realmente é muito importante. Uhum, Então, assim, eu percebo que muitas vezes, quando eu estava me auto-julgando muito, ou com medo do julgamento das pessoas, ou me achando errada por fazer algum movimento, não foi aquela fala de vai assim mesmo que me fez diferença para mim, né? Foi uhum, a fala que veio e me contou. Caramba, olha, isso você está sentindo extremamente natural, né? Tá uhum, tudo bem, você não está encaixado. uhum, Ou se você está sentindo medo, é porque isso é realmente importante, você está dando um passo importante. Então reconhece que isso é importante, respeita o seu tempo. Eu acredito muito que a constância é muito mais importante do que o impacto, né? Porque o impacto, ele é importante, mas sem a constância, e o que que é constância? Você perseverar, vai ter um dia que você vai achar que vai estar tudo errado e que você está fazendo é totalmente.
ok. Vivencia isso e tá bom, no dia seguinte tá lá fazendo de novo. Isso não é você tá fechado ou você não querer aprimorar. É sobre um lugar de comprometimento interno com o que é a tua verdade, né? Então, essa é a verdadeira coragem. Um lugar de você estar honrando acima de tudo o teu valor pessoal, o que é valoroso para você, o Uhum. que você quer construir. E eu sinto que isso é por si só já disruptivo numa sociedade que está o tempo todo falando que, né, o valor é o dinheiro. É, e assim, uma sociedade que é ansiosa, extrema, né? Então você às vezes pensa assim, ah, eu tô aqui no meu processo, insistindo aqui, né, todos os dias um pouco. E aí uma cobrança ao redor, assim, parece que tudo tá acontecendo, só você que tá ali. E na verdade não, né? A gente desaprendeu isso, assim, né? Acho que muito pelos fluxo da comunicação, inclusive, né? A velocidade com que a gente tem acesso às coisas. Dá uma desvirtuada, assim, na hora de você olhar de fato para aquilo que você está fazendo, porque está te movendo e que tá tudo bem, tá tudo certo, não precisa ser nessa essa loucura, assim, né? E se comparar também, né? Assim, né? Se comparar menos, na verdade. Que eu, enquanto você estava falando, eu pensei, né? Depois eu vou editar aqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, né, tirar a parte em que eu fujo da resposta. Mas qual que é o problema, entendeu? É natural. Eu acho que se eu estivesse conversando com alguém, né? Digamos, se você estivesse aqui em casa, ou enfim, e fosse essa pergunta, é como eu ia responder, entende? Não tem muito o que fugir, assim, não tem muito o que esconder, sabe? E aí, Hum. acho que isso é para É, tudo, eu assim. sinto que isso é um lugar também socialmente ensinado, e eu, pessoalmente, óbvio que a gente não consegue fazer isso com todo mundo, mas eu tenho os meus valores, né? Assim, Uhum. é, cada pessoa tem o seu valor, e um dos meus valores é uma honestidade radical, assim, sabe? E eu sei que isso às vezes tem um preço. Para as pessoas que estão perto de mim, que estão mais convivendo com essa honestidade radical, assim. Que às vezes é num lugar de intimidade, se alguém me faz uma pergunta que eu não quero responder, falar, não quero responder isso, não, Uhum. eu, hein? Né? Uhum. É, Só que a tipo, gente foi desabituado a colocar limites. Limites é uma coisa ruim. Então, se você está muito dentro do script de como deve ser, o que que é o script de como deve ser? Ah, determinadas coisas pode fazer, determinadas coisas não pode fazer. Determinadas coisas devem ser ditas, outras determinadas coisas não podem ser ditas. Por isso que as crianças, elas são, né? Todo mundo que trabalha com criança vivencia essa experiência. A criança principalmente na primeira idade, ela não está muito dentro desse script social. Então uhum. ela fala para você: ih, seu cabelo tá feio, seu nariz tem meleca, e você, essa roupa tá horrível, e você é gordo, e você é magro. Por Uhum. quê? Porque aquilo é natural, espontâneo, e ela não recebeu essa opressão do que pode ou não pode ser falado, né? Uhum. É óbvio que tem um lugar de quando você é adulto, ninguém tá te perguntando, então você não tem que falar nada disso, de se intrometer na vida dos outros. Mas também tem um lugar onde a gente vai desaprendendo a falar daquilo real como uma naturalidade. Eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, é bom, é ruim. E a gente vai desaprendendo, a gente vai engolindo, vai se retraindo, vai aprendendo mecanismos de defesa que vem daí, desse lugar dos imprints sociais. Então a gente precisa, se isso faz mal pra gente, se você está adequado, se funciona para você, a gente, na minha função aqui não é problematizar, dizer que você tem um problema que você não tem. Se funciona, tá ótimo. Agora, se você está pagando um preço muito alto por isso, se isso te maltrata, faz você se sentir inadequado, porque qual é a repercussão disso? Se você pensa uma coisa e você não fala, você vai estar sempre com esse fantasma. Então, estão pensando de mim também e não estão falando. Então, eu estou sendo adequada aqui, eu falei alguma coisa errada, aí você começa a ficar numa invenção de paranoia, né? E isso traz uma angústia existencial. Então, a coragem para quê? Como ela vem por essa voz da Júlia também, ela vem com esse convite radical sempre para honestidade, para a gente ser honesto com o que a gente está sentindo, com o que a gente está pensando. Por quê? Para a gente sair metralhando todo mundo com as nossas verdades? Não, porque eu acredito que quando a gente pratica honestidade radical o máximo possível, a gente deixa
de lado essa paranoia, porque a gente tá entregando as barreiras, tá falando o que tá pensando, tá sendo claro, tá sendo honesto. Dá para fazer isso com todo mundo? Não, já tomei muito naquele lugarzinho. Mas não sei e barra não quero ser de outro jeito. E Uhum. É, aí, porque no fundo, na verdade, você não vai conseguir saber como que a pessoa vai interpretar a tua forma. Então, melhor que você seja sincero com aquilo que você dá conta, né? O que tá dentro, assim, do que qualquer pessoa vai levar pra ela, né? Porque daí aí já fica difícil. Óbvio que, né, isso não é abrir um espaço para você ser grosso, invasivo com a pessoa, né? Mas. eu tô falando isso tudo para contextualizar, né? Assim, que é a gente traz aqui esse lugar da comunicação autêntica também. Faz parte do coragem para quê, né? Dos para que coragem, né? Quando a gente vai interagindo, esse tom, né, da honestidade, né, da honestidade no sentido da transparência da comunicação mais autêntica, do seu verdadeiro eu, de assumir você integralmente, porque a gente, se assumir, todo mundo quer assumir o lado florzinha, né, fadinha, cheirosinho, mas o lado não tão legal. A gente tem esse desafio por conta exatamente desse lugar que eu dei da criança. A criança vai sendo podada, vai sendo ensinada que é feio sentir raiva, que não pode sentir medo, que é feio determinados aspectos que ela tem. E aí você vai sendo E você vai podado. sentir, né? Então, não é você fazer de conta que não existe, não vai resolver. Né? Óbvio que a gente tem mecanismos melhores para lidar com cada uma dessas coisas, né? Então, realmente, né? Acho que é o primeiro passo, assim, olhar e assumir, né, esse lugar. Então, não é 100% do tempo que eu vou estar disponível, não é 100% do tempo que eu vou estar bem e ir pra frente né, e vou, Uhum, sei lá, também vou ter meus impasses, também vou sentir raiva, também vão ter coisas que vão desagradar, né? E acho que é isso, assim. uhum, A gente fez um episódio, né, um dos primeiros falando sobre limites, assim, e aí depois eu tava, né, acho que no episódio não cheguei a falar sobre isso, mas de como os limites, eles são filtros, né, eles não são muros, não são barreiras, assim, né, eles são filtros de como que uhum. o que você deixa passar, assim, não, Sim. e como se infiltra, né, também uma coisa com a outra, né, eles não são coisas rígidas. Mariana, você acha que vale a pena para a gente finalizar esse episódio, você se apresentar e eu me apresentar? O que que você acha? Quem é você, Mariana? Ah, eu acho que Quem? vale a pena, apesar que eu odeio essa pergunta. Que porra Eu que sou também odeio eu? essa What the pergunta. fuck? Por quê? Não tem resposta para isso. Eu não sei. Não, depende, né? Existem camadas de respostas para isso, né? Mas eu acho É, que. é o que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Assim, essa É, resposta do quem sou eu, ela nunca é 100%, né? é, Porque ela tá sempre com a máscara. Isso não é errado, né? A uhum, gente ter máscaras não é errado. O errado é a gente ficar com uma máscara e não conseguir tirar ela, igual no filme do Máscara, né? uhum, Antigão, né? Se você tem talvez 15 anos, 20 anos, você não sabe o que eu tô falando, mas existia um filme barra desenho que se chamava o Máscara, que existe uma máscara, e aí o cara colocava a máscara e ele não conseguia tirar a máscara depois. E essa máscara fazia com que ele fosse super verdadeiro, né? E falasse tudo que ele não tinha coragem, né? Sem a máscara. Sem a máscara, ele era um cara super tímido e colocava a máscara, ele era super sedutor, né? E fazia várias podia coisas tudo, né? sem essa barreira, né? Do social. E aí a gente coloca esse lugar de onde, como é que a gente quer ser visto, porque essa pergunta do quem sou eu, ela é impossível de ser respondida no nível mais profundo. Porque a gente nem sabe, essa é uma resposta que a mente não dá conta de quem é a gente, se a gente para de falar quem a gente é com o nosso nome, com o lugar onde a gente vive, né, com as condições sociais, com a casa, com o trabalho. Se a gente tira esses recursos, a gente tem muita dificuldade de responder essa pergunta, mas eu ainda, ao mesmo tempo, acho que é um experimento, uma experiência super interessante da gente exercitar mesmo. Mas aqui a gente quer saber mesmo o que que você faz, assim, né? Tipo assim, o que que você tá aqui respondendo essas coisas de coragem pra quê? O que que é isso? Né? Não, Que era só troço. para problematizar esse lugar, entendeu? Do quem sou eu. Porque assim.
sou eu, né? Eu, uma pessoa Vim aqui como outra. problematizar. Problematizar, né? Porque a gente gosta, né? Assim, a gente, né? Eu falando. Eu também, tá? Pode Gosta continuar. de colocar questões, né? A gente não precisa, assim, não, quem sou eu? Como assim? Quem sou eu? Fácil dizer, né? Não, mas para quem não me conhece, então, meu nome é Mariana. Eu sou artista visual, não que isso diga, né? As pessoas falam assim, o que que você faz? Não, eu sou artista. Mas você faz o quê? Você trabalha com o quê? Esse é o meu trabalho, é o meu ofício no mundo. Uhum, meu ofício no mundo. Não, mas é muito isso, assim, né? Eu venho de um lugar de uma pessoa multipotencial que faz muitas coisas, né? O vulgo canivete suíço, igual as pessoas dizem. Uhum, uhum, Então, acho que isso também não é uma coisa que me descreve, mas acho que aponta um pouco do porquê eu estou aqui. uhum, Teve um episódio anterior, né, de que a gente comentou um pouco mais, né, sobre como que a gente se conheceu e por que que eu vim parar aqui. Mas o podcast, originalmente, ele nasce da Ju, assim, da ambientação dela. Eu fiquei uhum. muito lisonjeada de ser convidada para estar nesse lugar, assim. Foi um pouco louca, uma pessoa, tipo, topa, topo, vamos fazer, vamos. E vamos testar, vamos experimentar. E é muito isso, assim, acho que dentro do que eu sou, eu acho que eu prefiro encarar que eu sou uma pessoa, assim, eu prefiro não me ter como fixo em nada, assim, sabe? Isso às vezes é até ruim, mas, assim, estar sempre aberta a novas coisas que podem surgir, né? Acho que a gente, no fundo, é um pouco de tudo que a gente já fez, das pessoas que a gente conviveu, do que a gente gosta e, enfim, o que a gente vai manifestando. E, e é isso, eu acho que eu procuro estar sempre aberta a não me enraizar numa personalidade específica, assim, óbvio que eu tenho meus valores e coisas que vão, acho que ficando claras, né, conforme a gente, né, realmente conhece alguém, assim, não é também algo declarado, assim, óbvio que eu poderia declarar, mas enfim, são coisas que vão, talvez sejam um pouco mais imutáveis, assim, né? Mas no geral, é isso, assim, venho de um lugar muito criativo de auto-investigação também. Acho que isso é Uhum. importante. Eu acho que a gente pode deixar aqui embaixo, né, as referências aos podcasts que a gente mencionou aqui, né, o Ressignificações e o Limite. Também explicando, se você está até agora aqui ouvindo a gente, é que a gente começou antes postando lá no meu Instagram, que como a Mari falou, né, o podcast Coragem para Quê surgiu através de mim, há uns 5, 6 anos, mais ou menos. A gente está em 2025, foi mais ou menos em 2018, 2019 que ele surgiu. Muito porque dentro do meu ofício terapêutico, eu sempre entendi que a gente precisa de coragem, né? Assim, eu acho que terapia é para pessoas corajosas mesmo. Por quê? Porque é sobre esse ultrapassar desses limites que a gente estava falando antes. Ultrapassar o limite daquilo que a gente recebeu quando a gente nasceu, sobre como é que é ser uma pessoa, como é o jeito correto de se portar com a família, como é que é o jeito correto da gente se viver socialmente, trabalhar. E aí o que eu percebo é que as pessoas que chegavam até mim, ou as pessoas que chegam até a terapia, não são as pessoas que estão ok dentro desse quadrado, né? São as pessoas que estão mal de tentar permanecer dentro desse quadrado, estão sem significado. Então, precisam de suporte e apoio para dizer, cara, tá tudo bem. Você não querer isso que todo mundo quer, tá tudo bem. Você querer isso, tá tudo bem. Uma pessoa que encoraje alguém a ultrapassar determinados padrões aprendidos de como é ser filho, de como é ser pai, de como é ser mãe, de como é ser filha, né? Então eu percebo que a coragem, essa coragem de verdade, que é até o slogan, né, do podcast, é essa coragem de quem sou eu, né? No sentido de, assim, de ir se desamarrando, de se desatachando, né, de determinados imprints. Então, eu venho desse background da terapia, da graduação em psicologia, mas eu e a Mariana somos pessoas multipotenciais. Então, assim, dentro desse lugar do especialista, a gente não consegue se encaixar. E eu acho que isso é a dor de todo multipotencial, por mais que a gente
Graças a Deus a gente tem essa possibilidade de ter esse nome, um reconhecimento disso, e um reconhecimento da criatividade, um reconhecimento desse florescer, mas ainda é dentro do formato social um desafio, porque a sociedade está toda formatada para a especialidade, né? Então eu de forma alguma me encaixo nesse lugar. E percebo também, quero dizer para você que se não se encaixa, que tá tudo bem, que isso não vai se resolver de uma hora para outra, mas que hoje eu consigo muito mais me perceber e me valorizar do que antes. E eu sinto que esse é o processo. E esse processo ele não acontece se em algum momento você para de dizer tá alguma coisa errada comigo de querer várias coisas ao mesmo tempo, de não ter entusiasmo constante por alguma coisa, de iniciar uma coisa e daqui a pouco eu não querer mais, e tá tudo bem. E aí, de iniciar várias coisas e não continuar, e tá tudo bem com isso. Isso é a sua energia em exploração. E existe um lugar para se valorizar isso. Isso não está feito, precisa ser construído. Eu entendo que muito esse podcast é esse lugar de abrir esse espaço para as pessoas que fizeram esses movimentos aqui dentro, né? Trazendo a gente falando sobre isso, trazendo outras pessoas que realmente executaram isso, que é muito esse desejo mesmo que a gente traga pessoas, isso vai acontecer, né? Até a abertura desse novo canal aqui dentro, né, do YouTube é para trazer essa marca da gente trazendo outras pessoas, como é que é a história de coragem de cada um, mas principalmente entendendo assim, talvez você que esteja ouvindo, mas eu não teria nada para contar da minha história. E eu acho isso muito difícil, porque a vida de todos nós exige coragem em vários momentos, todos os dias, desde que você acorda. É, Inclusive o dizer, né, não tenho nada para contar, já conta muito sobre, né? Mas tem, com certeza tem. É só, né, como, olhar para isso, assim, se, né, veio na cabeça assim, ah, não, mas eu não teria nada relevante para contar. Pensa mais um pouquinho, né? Tipo, pensa mais um pouquinho. por mais que você faça muito esforço de que a sua vida permaneça sempre a mesma, a vida não te dá chance para isso. Ela vai te trazer desafios a todo momento. E Uhum, você vai precisar dessa energia que a gente chama de coragem, que nada mais é também um lugar de autoconfiança, de confiar na sua habilidade, no seu merecimento, né, na sua capacidade de ressignificação. Eu sinto que a coragem tem muitas camadas e a gente está aqui para refletir sobre elas e trazer. Acho que o principal é trazer inspiração e pertencimento, para que cada pessoa que chegue aqui possa se identificar e falar: caraca, eu não tô doida, eu não tô sozinha, não tem nada de errado comigo, tá tudo bem. A partir daí. E se a partir daí você quiser fazer um trabalho artístico com a Mariana, quiser fazer terapia comigo, quiser saber mais das ferramentas que eu tenho, ótimo. Mas aquilo que eu desejo é que você saia desse lugar doído de que tem alguma coisa errada comigo, né? Eu preciso dar um jeito na minha vida. Não, tudo bem, tudo bem, né? Seguimos. exato. No fim, tá todo mundo dando jeito na vida, assim, né? Tipo, ninguém zerou o joguinho, entendeu? Você não está atrasado, tá tudo Não. certo. Você está no seu ritmo, está fazendo o que você precisa fazer aqui agora. Uhum. E olha Eu pra acho que isso, olha com, né? Olha de verdade, olha com carinho, assim, né? às vezes você vai vir com uma cruz da encarnação que é desafio, né? E tá tudo bem, você só tá aqui para experimentar. Uhum. Como é, Aproveita, como é né? que Você é vai com conseguir. viver uma vida com desafio, né? Como é que Né? é viver uma vida rock balboa, né? É. O Rock Balboa, como é que o Rock Balboa vencia as lutas? Ele não era o que socava melhor, ele que era o que É. sim, ele ficava em pé, caía, levantava, né? Então, assim, como é que é vir nesse experimento com essa energia? E aí Uhum. a gente pode, então, sair de um lugar de não tem uma coisa errada comigo, eu preciso me consertar para caramba, olha, eu tenho essa energia, Uhum. né? E começar a olhar pelo aspecto positivo disso. Uhum. Então, eu sinto que o desenho humano ele conversa muito com sempre o que eu entendi dentro do processo terapêutico, que é, cara, tem determinados aspectos na gente que são sobre a gente relaxar, aceitar e transmutar. E transmutar não é mudar aquela coisa. Transmutar é transformar o nosso olhar sobre aquela coisa.
Eu acredito muito que é sobre isso, a possibilidade da gente compartilhar sobre coragem. É isso, nos vemos nos próximos episódios. É isso. Tchau, tchau. Deixe seu comentário abaixo. Mande dúvidas e indagações. É isso. Segue a gente, curte, compartilha. Aperta no sininho.